Jaildo, Josildo e Givanci Oliveira. Além de pertencerem à mesma família, em comum 9 anos no comando de um dos principais sindicatos de nossa cidade, a dos rodoviários. Mesmo com um grande número de processos que respondem na Justiça Estadual e Federal, a família Oliveira, como são chamados, se revezam no comando do sindicato desde 2005. Atualmente, o Sindicato dos Rodoviários conta com 10 mil associados, chegando a arrecadar mensalmente o equivalente a R$180 mil. De 2005 a novembro deste ano, foram realizadas pelo sindicato comandado pela família Oliveira 70 paralisações do sistema de transporte coletivo na capital. As alegações são as mesmas, como o aumento salarial e os depósitos de FGTS e INSS, que, segundo o sindicato, nunca foram depositados pelos empresários que atuam no transporte público em Manaus. Uma personagem entra em cena, Eunice Bahia Ferreira, de 49 anos de idade. 28 anos dedicados como auxiliar de odontologia. Hoje se encontra desempregada e correndo atrás dos direitos trabalhistas que não foram cumpridos, como o depósito de FGTS e INSS da empresa onde trabalhava, o próprio Sindicato dos Rodoviários. Não tem depositado nem INSS nem FGTS. Entrei de novo no INSS, o rapaz já avisou, olha, não tem nada depositado, avisa sua empresa que não tem nada depositado. O FGTS, peguei o espelho, na Caixa Econômica não tem também depositado, entendeu? Não tem nada depositado. Esse tempo todo, de 9 anos do Josildo, né, ele não depositou, entendeu? Esses 9 anos, não tem nada depositado. Angustiada, ela mostra documentos que comprovam o desvio que o sindicato pratica no pagamento de seus funcionários e relata a perseguição que ela sofreu pelos irmãos Givanci e Josildo Oliveira e de alguns diretores do Sindicato dos Rodoviários. E então começou uma perseguição contra a minha pessoa, né, do seu Givanci, do Josildo. Me acusava de que eu esculhambava os instrumentais para não ter atendimento, né, e começou uma perseguição sobre a minha pessoa, entendeu? Inclusive o Givanci falava que se ele ganhasse, ele ia mandar a joelharada tudo embora, né? Inclusive eu de 28 anos, a outra de 18, a outra de 16, tudo ele mandou embora. No dia 6 de dezembro de 2011, uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho afastou Josildo Oliveira do comando do Sindicato dos Rodoviários, por não prestar contas do tempo em que ficou como presidente do sindicato e pelas acusações de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Na época, uma junta governativa foi designada para o comando dos rodoviários e preparar novas eleições para a escolha do novo presidente do sindicato. A cidade ficou tomada por paralisações e protestos por conta da manobra política praticada pelos irmãos Oliveira. É o que afirma Francisco Bezerra. Francisco Bezerra nos revela que Givanci, Josildo e Jaildo Oliveira respondem inúmeros processos na Justiça e que há indícios de fraudes nas eleições do sindicato, além de enriquecimento ilícito e de um possível Caixa 2 existente no sindicato, que favoreceu o irmão Jaildo ao cargo de vereador e da campanha para deputado estadual de Josildo Oliveira nas eleições de 2010. Quando os irmãos Oliveiras alegam e põem a culpa na junta governativa, eles esquecem que eles ficaram esse tempo todo sem prestar conta, que o motivo da saída deles foi exatamente a não prestação de contas. E nós sabemos que existe dados que comprovam que 76 milhões de reais foram movimentados durante esses 9 anos que eles estão no comando da instituição. Então é necessário que as autoridades investiguem isso, tá? Investiguem o enriquecimento ilícito dos irmãos, tá certo? Façam uma varredura para ver que com o salário que eles ganhavam de trabalhadores do sistema não é compatível com o patrimônio que eles adquiriram nesses últimos anos. Neste áudio conseguido com exclusividade pelo programa Cidade Urgente, mostra uma conversa gravada por um rodoviário e Josildo Oliveira, na época presidente do Sindicato dos Rodoviários, que na ocasião revela como acontece a distribuição de comando dentro da Central Única dos Trabalhadores e da Força Sindical
para as eleições municipais e estaduais. Rapaz, na campanha política agora deu muita bronca para mim. É a questão do Valdemir Santana, por isso que eu saí da CUT, que nós fizemos um acordo. Valdemir, tu vai lançar teu filho? Vou. Então, irmão, nós temos 120 sindicatos filiados, né, aqui em Manaus. Então tu fica com 100, teu filho, que é natural, tu é pai de moleque, então é natural tu querer ajudar ele. E deixa 20 para mim. Dentro desses 20 fica rodoviário e carro, com esse períodozinho de tempo aí do Carlos, me ajudar. Em outro momento, Josildo admite ter praticado vandalismo por conta de um impasse entre empresários do setor e o Tribunal do Trabalho e da prisão de seu irmão, o atual presidente Givancy Oliveira. Resultado disso, ônibus depredados e em chamas, ato que ele assume com naturalidade. O que aconteceu? Eu estava vindo aquele monte de ônibus, tava? Você lembra que nós tocamos fogo nos ônibus? Não. Era para acabar aquilo. Eu sei. Era para acabar aquilo ali. Ninguém venceu. A justiça deu contra a gente e mandou prender o Givancy. Esta outra imagem mostra a atuação e o vandalismo praticado por pessoas ligadas à família Oliveira, quando a junta governativa assumiu o sindicato. Na ocasião, a polícia reagiu e dispersou os manifestantes. Nesse outro vídeo, até mesmo o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, foi peitado por alguns diretores da categoria e por Givancy Oliveira. Se você tem boa vontade. Eu já garanti, quando você era um menino, garanti para o seu pai, talvez ter sido rodoviário, salário elevado, dignidade e muito respeito. Não me sinto em débito com a categoria, que foi a categoria que eu mais protegi. Agora... Procurado pela equipe do Cidade Urgente, Givancy Oliveira revela os motivos de uma suposta paralisação nos próximos dias. Fala também do processo que corre no Ministério Público do Trabalho contra o sindicato que ele preside, que não estaria depositando o FGTS e o INSS dos trabalhadores, que atuavam dentro do próprio sindicato dos rodoviários. E ainda acusa a Prefeitura de Manaus de fechar os olhos para a categoria. Não tem outro caminho. Acusar, vamos me acusar. Nós derrubamos o banco de hora. Conseguimos um vale-lanche, temos o melhor salário do país. Então a única maneira de tentar desestabilizar essa diretoria é com esse tipo de calúnia, difamação, para tentar tirar o foco das negociações. O fato é que ele deve 14 milhões e não querem pagar. Logo que eu tomei posse do sindicato, já providenciei já o financiamento da Caixa, estou legalizando, já mandei legalizar o INSS aqui de todos os funcionários do sindicato e que na minha gestão o sindicato tem que dar exemplo. Infelizmente a empresa reuniu lá os funcionários e disse que ela não ia pagar a dívida de PLR porque isso era dívida da Transmanaus e lá é a Via Verde. Mas a Via Verde é solidária da Transmanaus. Era o mesmo proprietário da época, eram os mesmos ônibus, mesmo funcionário, mesma garagem. Por isso ela é sucessora de toda a dívida que a Transmanaus deixou. Eu vejo a prefeitura preocupada só com empresários e abandonando aí, virando as costas para os trabalhadores e para a população que depende do transporte coletivo. Suspensa a convenção ou tem greve amanhã. Respeita.